Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, sejam muito bem-vindos e bem-vindas na nossa quarta aula aqui do estudo do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, aqui no canal Conhecendo o Espiritismo. Eu me chamo Tamara Menezes e hoje nós vamos dar continuidade a essa obra nesse capítulo primeiro que se intitula O Coração do Mundo, na sua parte 2. Então, caso você ainda não tenha assistido a parte 1 dessa aula que compõe o primeiro capítulo, clique aqui na descrição desse vídeo que tem a playlist e já assista, já se atualize e aproveite para seguir a nossa playlist também para ficar por dentro de todas as novidades do nosso estudo. E também fazendo aquele pedido, caso você ainda não esteja inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações, compartilhe com seus amigos, deixe seus comentários, as suas dúvidas, as reflexões, que com certeza sempre contribuem muito aos nossos estudos e enriquecem também, porque assim nós fortalecemos os nossos laços. Então vamos ao nosso estudo. Hoje, nosso capítulo, a continuidade, que a gente viu na semana anterior, na nossa aula anterior, em que nós, de fato, vimos aqui o primeiro momento do diálogo de Jesus com Eliú, que foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento sociológico da Terra. E nesse primeiro momento dessa nossa aula anterior, nós vimos que Jesus despertou em Eliú a certeza do compromisso da divulgação do Evangelho. E Jesus já falou a Eliú naquele primeiro momento, que nós vimos na nossa aula, que em todas as partes do mundo, por mais recônditas que sejam, paira a bênção de Deus, convertida na luz e no pão de todas as criaturas, sendo essa informação valiosíssima para Eliú compreender a necessidade da expansão do Evangelho de Cristo nas dimensões do planeta. E nesse momento em que nós encerramos na aula anterior, Jesus estava exatamente conversando com Eliú, em que Eliú estava apresentando a Jesus algumas possibilidades de expansão do Evangelho. E Jesus havia dito a Eliú que não via outra forma de modificar a situação que se passava ao mundo frente às mortes sangrentas com as cruzadas e com todas as faltas de informação e também de esclarecimento que o povo passava na época, senão pelo sofrimento. E Eliú aponta tentando renovar a impressão do ambiente, aponta que os povos infelizes que procuraram grandeza material e felicidade marchavam para infortúnios coletivos, mas que espíritos jovens e ignorados, incontinentes e ignorados de fato, e espíritos jovens e simples aguardavam a semente de uma vida nova. E é o momento em que Eliú aponta para a terra do Cruzeiro do Sul, que mais tarde seria o Brasil. Então, na aula de hoje nós vamos continuar vendo esse diálogo com Eliú. Então, vamos à nossa aula, que temos muita informação, que com certeza nós vamos aproveitar muito esse capítulo que é grandioso, o primeiro capítulo do livro, que já nos esclarece tanto sobre o compromisso histórico e espiritual do Brasil com a divulgação do Evangelho. E nesse capítulo nós entendemos o porquê do Brasil se chamar Coração do Mundo. O espírito de Humberto de Campos nos traz esse esclarecimento enriquecedor. Então, nesse momento, como nós encerramos a nossa aula anterior, o espírito de Humberto de Campos já estava ali explicando que Jesus então percebe a necessidade de transplantar a árvore do seu evangelho para as terras do Cruzeiro do Sul. E ele fala que nessa caravana fulgurante que deixava um rastro de luz na imensidade dos espaços, encaminhou-se ao continente que seria então o solo do mundo americano. E aí que Jesus abençoa essas matas virgens e, de fato, com essas bênçãos, o espírito de Humberto de Campos nos fala que ele abençoa essas matas virgens e misteriosas, e enquanto essas aves as aves lhe homenageavam a inefável presença com os seus cantares harmoniosos. As flores se inclinavam nas árvores ciclópicas, que são de dimensões enormes, as imensas árvores, aromatizando as eterizadas sendas. O perfume do mar casava-se
ao oxigênio agreste da selva bravia, impregnando todas as coisas de um elemento de força desconhecida. Olha que informação importante. O espírito de Humberto de Campos, com essa clareza e com essa característica poética, inclusive, de falar sobre as terras da América, principalmente as terras da América do Sul, já nos traz aspectos importantes frente à ambiência dessas terras. Eram terras novas, eram terras que ainda estavam ali sendo exploradas, que estavam sendo descobertas pelos expedicionários portugueses. Então aqui o espírito de Humberto de Campos nos traz o momento em que Jesus abençoa essas terras. Olha que riqueza de informação. Essas flores que se inclinavam nas árvores ciclópicas, nessas árvores enormes. Nós temos, por exemplo, aqui no Amazonas, na verdade na Amazônia, né? Não é só do Amazonas, mas aqui particularmente no Amazonas temos algumas registradas como uma das maiores árvores do mundo, a Sumaúma, que é uma árvore que tem algumas fotos, se você digitar aí para pesquisar na internet, você vê o tamanho, a dimensão de pessoas abraçando em círculos assim, esticando os braços, inclusive para envolver a árvore inteira, que são árvores realmente ciclópicas. Então, nós temos uma riqueza de flora, uma riqueza de fauna, que até então ainda não havia sido explorado, ainda não havia sido descoberto e conhecido mundo afora. Então, quando ele fala o perfume do mar se casava ao oxigênio agreste da selva bravia, ele estava exatamente falando sobre a chegada dos navios através do mar, em que se adentravam as terras das matas inexploradas até então, em que só os povos tradicionais, aqueles corações indígenas que ali habitavam, já conheciam, mas ainda também não conheciam por completo. E aí ele fala que no solo eram os silvícolas humildes e simples, aguardando uma era nova, com o seu largo potencial de energia e bondade. E realmente ele nos dá a entender que esses corações que já aqui estavam, aguardavam realmente um novo momento, uma nova era. E é assim que Jesus percebe a América. Não só a América do Sul, mas a América como um todo. Porque como nós sabemos pela história, as expedições foram a um passo muito parecido. Então, na América do Norte, em que os colonizadores ingleses adentraram as terras, também foi muito próximo. Também teve quase as mesmas... os mesmos acontecimentos em termos de descobrimentos, em termos de explorações dos recursos materiais daquelas terras, ao passo que a América Central e a América do Sul também assim o fizeram. Então, com o coração esperançoso, Jesus, naquele momento, com a falange dos anjos e corações queridos que estavam encarregados da espiritualidade de se dirigir à terra e o que mais tarde seria as terras novas do Brasil, pergunta, né, emocionado, contemplando a beleza desse sublime espetáculo que a natureza proporcionava, ele pergunta então para Eliu, né, Eliu, onde fica nessas terras novas o recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana? E antes da gente ver a resposta de Eliu, a gente precisa entender e contextualizar essa pergunta de Jesus. Jesus já nos está indicando que o que mais tarde seria o Brasil, esse recanto planetário em que se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana. Não por acaso, na América do Sul, em especial também o Brasil, nós temos algumas dificuldades materiais, algumas dificuldades morais, né, como a gente vê na sociedade em geral, em que o que nós temos que desenvolver é principalmente a caridade moral. Então, o símbolo de redenção humana, como nas próprias bem-aventuranças, nos disse Jesus, em que ele fala que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus. Aliás, porque herdarão a terra.
Então, os pobres de espírito, de fato, quem são os pobres de espírito? São os humildes de coração. A pobreza de espírito diz principalmente sobre as atitudes, sobre o compromisso e a compreensão de que a vida continua, de que as provações que nós vivenciamos na Terra nada mais são do que recursos infalíveis para despertar em nós a nossa verdadeira edificação, que é a nossa reforma íntima, que é o objetivo pelo qual nós encarnamos e nós escolhemos as provas pelas quais passamos. Então, essa redenção humana nada mais é do que a capacidade que temos dentro de todas as provas que nós passamos, principalmente morais, principalmente sociais, principalmente materiais, visto que o Brasil, diferentemente de outros povos, de outras nações, não tem, por exemplo, vulcões, não tem terremotos, não tem tsunamis, desastres que levam algumas nações a ter que se reconstruir do zero. Mas o Brasil, por outro lado, os nossos terremotos, os nossos tsunamis, os nossos vulcões são sociais. Nós temos desastres sociais e nós passamos por situações em que nós também temos que nos reconstruir. Não só, é lógico, não estou aqui excluindo as situações de desordens naturais, como nós temos às vezes no fim do ano, chegando a época de chuvas, né, em que os solos desabam em alguns lugares de serra, por exemplo, em que nós realmente passamos por situações de calamidade, por situações de emergência, e também os desastres vários que nós temos aí ao longo também da nossa história, e não só naturais, mas também infelizmente causados pelo homem e também pelo mau uso dos recursos. Mas, apesar disso, a nossa terra no Brasil é de fato dentro dessa, inclusive dessa pergunta que Jesus faz a Eliú, é um símbolo de redenção. Porque através de todas as provas morais, nós podemos sim nos edificar a partir disso. O problema é que às vezes a gente não percebe, a gente não consegue fazer um uso correto dessas provas. E a gente acaba, às vezes, reclamando mais do que fazendo algo para nos transformar a partir delas, não é mesmo? Às vezes é mais fácil a gente reclamar do problema do que resolver ele. É até mais confortável às vezes. Mas despertemos para isso, vamos pensar nesse símbolo de redenção enquanto também um chamado. E aí Jesus pergunta, né? Então, onde é que ficam essas terras novas? E Eliú responde: esse lugar de doces encantos, mestre, de onde se vem no mundo as homenagens dos céus aos vossos martírios da terra, fica mais para o sul. Então Jesus já estava ali sabendo onde era o Brasil, né? Ficava ali mais para o sul. E olha como é que Eliú coloca o compromisso do Brasil, falando: onde se vem no mundo as homenagens dos céus aos vossos martírios da terra. Nós já falamos aqui em aulas passadas que o Brasil é um dos principais expoentes da doutrina de Jesus. Não só com o espiritismo, porque isso, o conhecimento cristão não é único e exclusivo da doutrina espírita. Nós sabemos que o Brasil é um dos representantes também da tradição da Igreja Católica, das igrejas, das diferentes formas em que a igreja evangélica, né, com os missionários, com as células, com as assembleias, também representa o Evangelho de Jesus. Então, sim, é o lugar do mundo em que nós vemos as homenagens aos céus, as homenagens dos céus com os martírios de Jesus. Então, nós reconhecemos das diferentes formas de se expressar a doutrina do Evangelho do Mestre. Então, nesse momento, Jesus conhece essa terra nova. Olha que informação interessante, né, que o espírito de Humberto de Campos nos traz. Então, ele vai e adentra essa terra nova. E olha que interessante, o espírito de Humberto de Campos fala que quando no seio da paisagem repleta de aromas e melodias, contemplavam as almas santificadas dos orbes felizes, na presença de Jesus, na presença do Cordeiro, as maravilhas daquela terra nova, que seria mais tarde o Brasil, desenhou-se no firmamento. Formado de estrelas rutilantes,
no jardim de constelações de Deus, o mais imponente de todos os símbolos, a cruz. E olha que interessante, o Cruzeiro do Sul, que a gente simboliza aí com uma imagem muito simples, mas que é visto a olho nu, né? É visto, se nós nos posicionarmos na nossa cidade, onde quer que estejamos, com o céu aberto, né? Com o céu sem nuvens, em uma noite, por exemplo, de verão, em uma noite mais quente, porque geralmente não forma tantas nuvens, nos posicionarmos virados para o sul, nós vamos enxergar o Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul é um símbolo, tanto para o Brasil como para a América do Sul em geral, mas principalmente para o Brasil aqui, porque nós nos posicionamos principalmente, né, porque estamos à costa da América. Então, apesar de ser uma das menores constelações de todas as 88 até então catalogadas próximas do orbe terrestre, é uma das mais importantes. Nós temos nas informações da astronomia que João de Faras, que foi um astrônomo da esquadra de Cabral, chegou a documentar de primeira mão, assim, foi o primeiro a documentar a existência dessa constelação em forma de cruz lá em 1500. E outra referência importante sobre o Cruzeiro do Sul foi realizada por Florentino Corsali em 1515, que ele denominou como Cruz Maravilhosa. E é interessante o formato dessa constelação, que é formada por 4 estrelas principais, que são as 4 maiores, e antes integrava a constelação de Centauro, mas depois ela foi separada porque ela tem características próprias de uma constelação. E principalmente com relação ao brilho intenso dessas 5 estrelas que compõem essa constelação. E olha que interessante como é que elas se organizam, né? A estrela de Magalhães é a mais brilhante de todas e é a última, ela é considerada, ela fica ali na parte inferior do braço mais extenso da cruz. É a estrela de Magalhães. A Mimosa é a segunda mais brilhante e ela representa um dos braços, do ladinho ali menor dos braços da cruz. A estrela pálida recebe esse nome porque, de fato, ela é a estrela menos brilhante e compõe um dos lados do outro braço menor da cruz. E a rubídia, ela possui uma coloração avermelhada e ela representa o braço maior, superior, no caso da cruz. E a quinta estrela, que é uma quinta estrela que não é necessariamente do Cruzeiro do Sul, mas ela recebe esse nome de intrometida, porque ela não integra a cruz, mas ela faz parte da constelação. Então ela recebe o nome em português de intrometida. Ela é menos brilhante do que a pálida, mas ela é fundamental porque ela facilita o acesso à localização da constelação do Cruzeiro do Sul. E no Brasil, a formação do Cruzeiro do Sul, ela está presente também na nossa bandeira. Então, também nomeia a ordem militar mais importante do Brasil e também é representada por exemplo, cidades, né? No nosso Brasil nós temos Cruzeiro do Sul no Paraná, Cruzeiro do Sul no Acre, temos também um time, né, de futebol em Minas Gerais, que é o Cruzeiro, que era inclusive o time de coração de Chico Xavier. Então, o Cruzeiro do Sul é muito importante para a nossa cultura geográfica, para a nossa cultura histórica, e agora a gente vê para a nossa cultura espiritual também, porque é um dos símbolos que direcionou Eliu, né, que foi o responsável por trazer, né, por esse olhar de Jesus e por trazer Jesus nessa nova experiência do Evangelho. E aí Jesus vai e aceita, né, esse chamado, esse convite de Eliu para conhecer essa terra nova. Então, nesse momento, né, com as mãos erguidas ao alto, Jesus, como se invocasse de fato a bênção de Deus para todos os elementos daquele solo extraordinário e opulento, exclama: para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Olha que lindo o que Jesus fala.
esse solo dadivoso e fertilíssimo. A fertilidade da terra do Brasil não é de agora. Nós sabemos, por todas as explorações que foram feitas, infelizmente hoje nós temos um recurso, né, que já está se desgastando, que já está acabando com o mau uso, com aquele pensamento de que vai durar para sempre, mas nós sabemos que não vai. E quando Jesus aponta esse solo como dadivoso e super fértil, é porque aqui não é só questão material. O solo dadivoso e fertilíssimo que ele está falando também é na questão moral. O povo que iria até então compor essa nação que mais tarde seria o Brasil, seria de fato um povo comprometido em desenvolver essa dádiva, em plantar, em semear essa semente da árvore do Evangelho. Então, todos os povos da terra iriam aprender com essa dádiva e com essa fertilidade moral, espiritual, com todo o compromisso que esses corações fariam, de fato, a lei da fraternidade universal. Então, Jesus fala, né, para Eliú que sob esses céus então serão entoados as hosanas mais ternas da misericórdia do Pai Celestial. Serão ditos os hinos mais bonitos, né? E aí Jesus abençoa, então, junto com Eliú, esse momento. E nesse momento, o espírito de Humberto de Campos traz o chamado de Jesus para Eliú, em retornar ao plano físico para compor um dos expedicionários, compor essa equipe, esse grupo de expedicionários para o desenvolvimento do Brasil. Então, esse chamado de Eliú, em que Jesus fala assim para Eliú: tu, Eliú, te corpificará na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. Instituirás um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários, que separam o velho do novo mundo. Instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, glorificando os seus esforços na oficina de Deus. E isso é muito interessante, esse momento em que Jesus chama Eliú, né? Porque de fato Jesus já havia feito esse momento de retornar à Terra em missão. Jesus veio à Terra para trazer as informações do Evangelho do Reino, para falar de amor, para propagar na Terra as suas mensagens, e viu, depois de tudo que já havia acontecido, né, depois de se passado ali 1400 anos, com guerras, com as cruzadas, e até mesmo se entristecido com isso, ele viu uma nova oportunidade de replantar, de transplantar esse evangelho, que não havia se perdido de forma alguma, só precisaria ali ser semeado. E aí ele chama Eliú, ele convoca Eliú para retornar à Terra, para reencarnar em missão também, para fazer parte, com esse roteiro de coragem, a esse caminho de expedição. Então ele fala para Eliú que essa tenda de trabalho que seria instalada ali para a nação mais humilde da Europa, né, glorificando os esforços na oficina de Deus, ele está fazendo esse chamado para Eliú muito, muito sério, muito claro do que ele está convocando ele. E ele continua, ele fala assim para Eliú: aproveitaremos o elemento mais simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes dessas terras novas. E mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade de um povo fraterno que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu evangelho nos séculos gloriosos do porvir. E aqui ele fala assim, é muito bonita essa parte que o espírito de Humberto de Campos nos traz, né, dessa fala de Jesus, em que ele fala, nesse momento, que vai aproveitar
do elemento mais simples de bondade, né? Dos corações humildes, fraternais, de quem já estava ali. De quem que ele está falando? Dos povos tradicionais indígenas, dos povos africanos, de toda a comunidade, os aborígenes, por exemplo, né? na Austrália, o povo tradicional também indígena da América do Sul, da América Central. Então, quem já detinha ali o conhecimento da terra, o conhecimento do que aquela terra poderia oferecer, de como aqueles recursos poderiam também ser explorados. E aí ele fala que esse elemento simples de bondade seria então legitimado, seria aproveitado, e mais tarde seriam enviados corações, né, espíritos já purificados no sentimento de humildade e mansidão, entre essas raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas. E também, como nós sabemos na história das outras regiões também, por exemplo, aqui no Brasil, os portugueses, né, trouxeram junto com as comunidades também de Portugal, trouxeram também escravos, né, escravos de origem africana, e com isso se comprometeram em depois reparar os danos causados a esses corações. Então, quem é que seria então para ajudar na reparação desses que foram oprimidos e sofredores? Esses corações que traziam esse sentimento de humildade, esse sentimento de mansidão, que com certeza refizeram esses laços, né? Transformaram esses corações. E aqui Jesus então faz o convite para Eliú e aponta para Eliú, nesse chamado, o que seria o Brasil. Então ele fala assim, e cabe aqui fazer esse destaque dessa mensagem maravilhosa. Aqui, Eliú, sob a luz misericórdia das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Então, nesse momento, Jesus legitima que o Brasil seria, então, o coração do mundo. E como, né, a gente já pode perceber, aqui a gente já poderia terminar a aula, mas não é o caso ainda, né? Porque Jesus, a gente ainda vai ver um trechinho aqui do que se desenvolve a partir disso. Mas Jesus já fala para Eliú, aqui, né, vai ser onde está depositado o Cruzeiro do Sul, né, onde aponta o Cruzeiro do Sul, será o coração do mundo. Então, o coração, o Brasil, com esse símbolo de coração, né, o coração, se a gente for pensar bem dentro do organismo humano, qual é a função do coração? O coração é um dos principais órgãos, né? Sem o coração, a gente não vive. A gente pode viver, por exemplo, sem um rim. A gente pode viver sem uma parte aqui do fígado, né, com alguns órgãos ali meio mal funcionando, mas o coração, que é responsável pela circulação do sangue, por bombear a circulação para chegar oxigênio no nosso sistema nervoso central, né, ele é responsável por tudo no nosso organismo. É o que pulsa, né, é o que nos impulsiona, inclusive. Se a gente tem um probleminha de coração, já nos sinaliza um grande problema. Então, o coração, ele é responsável por transformar o nosso corpo, né? Por renovar as nossas células, para a gente pegar o velho e transformar em novo, né? Que é quando o pulsar do nosso sangue se renova. Então, o coração tem uma função importantíssima no nosso organismo. E imaginem, né? O mundo, né, enquanto ali funcionando também como um organismo, precisa de um coração saudável, precisa de um coração que pulse de uma forma, né, contínua, de uma forma regular, e mais do que isso, né, e que funcione bem, e que seja bom. Então, a gente tem essa função. Então, Jesus aponta, né, o Brasil como esse coração. E aí, Eliú é convocado nesse sentido, né, a reencarnar. Então, nesse momento, o espírito de Humberto de Campos fala, consoante a vontade piedosa do Senhor, todas as ordens foram cumpridas integralmente. Tudo o que Jesus falou aqui para Eliú foi realizado.
E depois de alguns anos, o mensageiro então se estabeleceria na Terra, nascido em 1934, como filho de Dom João I e de Felipa de Lencastre, e foi o heróico Infante de Sagres, né, ou também conhecido como o Navegador, que operou a renovação das energias portuguesas, expandindo as possibilidades realizadoras para além dos mares. Então, Infante de Sagres, que foi esse nobre jovem, né? Ele viveu ali de 1394 a 1460, e ele foi também conhecido como Duque de Viseu. Ele foi Infante Dom Henrique de Avis. E ele foi um dos infantes portugueses, uma das figuras mais importantes do início da Era das Descobertas, porque ele foi o principal impulsionador da expansão portuguesa e foi o principal administrador da Ordem de Cristo. Foi ele quem determinou a utilizar nas bandeiras, colocado nos navios, nas caravelas também, aquela cruz vermelha, que é conhecida, né, como a Cruz da Gama. Então, ele foi nomeado como governador dessa Ordem da Ordem de Cristo, e ele manteve esse cargo até o fim da vida. E o interessante é que, assim, um fato muito importante da vida de Infante de Sagres é que na exploração do Oceano Atlântico, o interesse que ele tinha ele tinha um interesse muito grande em ir para o sul, né? E ele foi realmente direcionado para as terras da África. Acabou que ele não veio às terras do Brasil em específico, né? Que as caravelas que ele operava, que ele estava, se direcionaram para a África, e ele foi para Cabo Verde. Então, ele cumpriu exatamente o que Jesus havia lhe colocado como ordem e também como sugestão, né? Uma sugestão benfazeja de que de fato ele foi e cumpriu isso. E ele foi um dos principais responsáveis por traçar algumas das expedições. Então, por exemplo, nessa questão da Ordem do Cristo, em que os expedicionários recebiam também informações, ele era um dos responsáveis por passar informações do rei para as expedições que estavam acontecendo. Ele foi um dos responsáveis por direcionar Pedro Álvares Cabral a seguir as terras da Índia, né? Eles estavam procurando a Índia, mas na verdade acabaram encontrando então os índios, que foi assim chamado por acharem que estavam avistando as terras das Índias. Então, assim, de fato, o Infante de Sagres também contribuiu com as expedições dos portugueses ao Brasil direta e indiretamente. E também espiritualmente, porque ele estava comprometido com isso também. Isso é importantíssimo a gente entender, e é uma informação que o espírito de Humberto de Campos traz aqui nas leituras de rodapé, né, em que esse Dom Henrique de Avis foi infante português, um dos mais importantes no início das eras, e era também conhecido como o Navegador, porque ele conhecia muito bem as terras, as águas, na verdade, né, os mares. Então, nesse momento, o espírito de Humberto de Campos fala, né, o elemento indígena foi chamado a colaborar na edificação da pátria nova. As almas bem-aventuradas, pelas suas renúncias, se corporificaram nas costas da África flagelada e oprimida. E, juntas a outros espíritos em prova, formaram a falange abnegada que veio escrever a terra de Santa Cruz. Então, ele foi ali esse coração que auxiliou nessa exploração. Então, junto com os expedicionários que chegaram até Cabo Verde, ele também direcionou os portugueses para cá. Então, foi exatamente como Jesus sugeriu, como Jesus indicou. E aí o espírito de Humberto de Campos fala: com seus sacrifícios e com seus sofrimentos, um dos mais belos poemas da raça negra em favor da humanidade. E nós sabemos que os africanos chegados ao Brasil, já açoitados, já colocados ali em condições de extrema e mais grave
né, pobreza e também humilhação, em que eram trazidos nos porões dos navios e muitos deles eram lançados ao mar por não estarem bem de saúde ou até mesmo por já terem desencarnado. Então nós temos aí uma história realmente de muito sacrifício e de muito sofrimento da população que veio da África, que veio ainda com a sua alegria, que mesmo diante do sofrimento nós temos nas histórias, né, em que utilizavam da capoeira, utilizavam dos recursos musicais, dos recursos da cultura que traziam do seu povo como refúgio, né? como forma e como fonte de alegria, porque ali só encontravam sofrimento e tristeza. E aí o espírito de Humberto de Campos fala nesse momento que foi por isso que o Brasil, então, já trazia nos seus contornos geográficos a forma geográfica do coração do mundo, né? Porque foi no Brasil que hoje confraternizam todos os povos da Terra, né, de todos os cantos do mundo, que foi modelada a obra imortal do Evangelho de Jesus. E antes do Tratado de Tordesilhas, né, o Brasil, que é a parte que era assim de Portugal, que é onde fica essa linha vermelha, que era traçado no Tratado de Tordesilhas, o que estava a costa do Brasil era a terra portuguesa, é um formato de fato de coração. Então, se a gente for ver, é aqui o coração do mundo. É nesse espaço, né, que por isso se chama assim. Mais tarde, né, nós vamos ver que com as expedições e com as explorações, principalmente dos bandeirantes, o Brasil, né, toma uma proporção maior. Depois do Tratado de Tordesilhas, se torna um país muito maior também em termos de geográficos, né, em termos de grandeza, e também mais explorado com muitas outras informações. Então, essa foi nossa aula de hoje, meus amigos e minhas amigas. Agradeço pela companhia de vocês. Já faço aquele pedido novamente, deixa seus comentários, as suas dúvidas, as reflexões que enriquecem sempre nossa aula. Eu deixo aqui o meu beijo carinhoso e aguardo você na nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!